Olá, amigos do canal Na Linha de Contato, sejam bem-vindos. Estamos de volta e contando com você para nos dar aquela força, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Como dissemos no vídeo anterior, o Exército Brasileiro acaba de receber aquele que está sendo anunciado como um dos melhores drones do mundo em sua categoria. Trata-se do SARP Nauru 1000C, que promete revolucionar as operações de vigilância, reconhecimento, aquisição e designação de alvos pelo Exército Brasileiro. O Nauru 1000C foi desenvolvido e está sendo fabricado pela empresa Exmobot, com tecnologia 100% nacional. E se você ainda não conhece esse SARP, que colocará o Exército Brasileiro em outro patamar em termos de tecnologia, inteligência e aquisição de alvos, continue com a gente e veja a seguir uma explicação bem detalhada onde mostraremos tudo sobre esse novo sistema. Por que 8 motores? Explica melhor. 8 motores. Por que não 4 igual todo multirotor? Basicamente porque um dos focos desse sistema é ele ser redundante em vários aspectos. Então, com 8 motores, se a gente tem a falha de um motor, por exemplo, ou a falha de uma bateria, a gente ainda mantém no mesmo ponto um outro motor funcionando. Já aconteceu? Já aconteceu e a gente já salvou. Porque os problemas eles acontecem. A gente nunca vai trabalhar para zerar a falha. A gente trabalha para reduzir a probabilidade de ocorrência e conseguir, caso ocorra, compensar essa falha, mitigar isso de alguma forma. Então por isso que a gente tem 8 motores elétricos. Se a gente perde um, a gente mantém ainda 7 operacionais e isso faz com que a gente ainda consiga fazer o procedimento de pouso, por exemplo, de maneira segura, onde ele vai pousar um pouco mais rápido do que o normal, mas ele não vai danificar nenhum equipamento, que é o mais importante nesse caso. Aí falando um pouco, né, esse sistema multirotor ele funciona muito bem para essa parte da operação, da facilidade de pilotagem, só que ele tem um problema que é a autonomia. Então, se a gente tem os motores elétricos, ele tem... Quer dizer o arrasto ou não? Não, o que eu quero dizer é que se a gente só tivesse o multirotor, a gente operando nas baterias, a gente fica muito pouco tempo voando. A gente teria alguns minutos de autonomia. E não é o que esse sistema precisa. Então, por isso que a gente tem o sistema asa fixa. Então, o sistema asa fixa é para realmente fazer o voo de longa duração. Então, a gente tem a asa em si e esse motor que fica na parte de trás da aeronave aqui, que é um motor combustão. Então esse motor ele opera com gasolina de aviação e ele faz basicamente a propulsão durante o voo asa fixa. E aí, a partir desse motor, a gente consegue a autonomia de 10 horas, porque o combustível em si ele dá uma capacidade energética que permite a gente ficar muito mais tempo no ar. Então... É um motor bicilindro... Isso. Qual a potência do motor? Quais as especificações dele? Esse é um motor bicilindro, 2 tempos, com 320 cilindradas, que dá uma potência, injeção eletrônica, com uma potência de até 30 HP. Então, e nesse motor a gente tem acoplado aqui também um gerador elétrico. Então, para a gente ficar todo esse tempo voando, a gente precisa não só do motor combustão com uma grande eficiência, mas também alimentar todos os sistemas de voo da aeronave. Sistema de controle, sistema aviônico, iluminação. Então, acoplado ao motor, a gente tem um gerador elétrico que alimenta esses sistemas de voo. Agora me fala, por que esses escapamentos para cima, por que disso tudo? Esse sistema é basicamente para fazer vigilância e monitoramento. Nessas missões, a gente precisa... primeiro, de uma grande autonomia, uma grande eficiência, então, do motor combustão e também precisa ser discreto. Os escapamentos eles têm duas funções. Tanto eles melhoram o desempenho do motor, quanto eles reduzem bastante o ruído da aeronave. Então, com isso, a aeronave fica muito mais discreta, inaudível, que é basicamente o que a gente precisa para esse tipo de missão. Qual é a altura de missão que você já não escuta mais o drone em operação? Esse sistema a 800 metros de altura já é quase imperceptível, mas a partir de 1.500 metros ele já fica inaudível. Então a aeronave pode estar passando em cima da cabeça e você não vai ouvir ela. E ele é pintado nessa cor também. E não vai ver, né? Porque é dessa cor. Exatamente, ele é pintado nessa cor porque ela se confunde facilmente com o céu. Isso é muito comum em drones desse tipo de missão. Então
com esse tipo de pintura, com esse motor, você não ouve e não enxerga. Ok. E vamos lá falar sobre sistemas, né? Eu vejo que tem 2 ailerons, 2 pitot. Me explica um pouco melhor por que tem 2 sistemas. Seguindo a mesma lógica que a gente usou para o sistema de pouso e decolagem de redundância, a gente usou para quase todos os sistemas da aeronave. Então, a gente tem basicamente toda a eletrônica dele duplicada. Então, a gente tem 2 tubos de pitot, 2 antenas GPS, 2 pilotos automáticos, superfícies de controle duplicadas, tudo pensando em, se a gente tiver alguma falha, então se a gente tiver uma falha, por exemplo, especificamente nessa superfície, a gente ainda tem uma outra superfície funcional e que foi dimensionada para ser capaz de manter o voo. E isso vale para todos os sistemas da aeronave, basicamente. Ok. E falando um pouquinho mais sobre usabilidade do equipamento, né? Ou seja, o quão é fácil transportar, montar, utilizar o equipamento. Como que funciona isso? Isso também foi um aspecto que a gente pensou bastante na hora do projeto. Então, essa aeronave ela é toda desmontável. A gente desmonta as pontas de asa, a fuselagem, os montantes, e eles cabem em cases. Esses cases são robustecidos e são usados no transporte. Com isso, a gente pega essa aeronave que tem uma grande envergadura, tem um grande porte, mas consegue colocar num volume muito menor e de muito mais fácil transporte. Agora, ainda assim, a gente consegue manter uma facilidade de montagem. A aeronave em si, ela pode ser montada por 2 pessoas. Onde ela desmonta? Vamos lá. Ela desmonta aqui, então aqui a gente separa a ponta de asa da raiz. Ela desmonta aqui na ponta, onde a gente separa esse dispositivo de ponta, que é o inguelete, da ponta de asa. Ela desmonta também aqui nos montantes. Esses montantes eles estão presos aqui na raiz de asa, eles saem para baixo, são desmontáveis também. A gente desmonta também a raiz de asa, que é essa parte aqui da fuselagem. Então, todo esse V aqui, ele sai. E a fuselagem é desmontada do trem de pouso da aeronave. E tudo isso guardado em caixas? Exato, aí a gente já tem as caixas provisionadas, cada peça tem seu local próprio. O processo de desmontagem a gente faz em 20 minutos e para montagem em 2 pessoas é possível fazer em até 30 minutos. Então, por mais que a gente desmonte bastante, é de simples montagem e de rápido emprego. E assim a gente consegue casar a usabilidade com também o transporte. Ok. E falando sobre aplicações, né? Vamos mostrar aí aonde ficam os sensores, aonde fica... Quer mostrar lá na frente? Vamos ali para frente. Bom, e agora mostrando um pouco onde que vão os payloads, os sensores da aeronave. Então aqui nessa parte bem da frente, a gente tem onde vai montadas as câmeras do drone, basicamente os optrônicos, que inclui câmera eletroóptica, câmera infravermelha, então para fazer imagem diurna, imagem noturna, e a parte de vigilância. Aqui um pouquinho atrás das câmeras é onde seria montado o radar. Então o radar que vai nessa aeronave, ele tem 2 funções, ele tem o radar SAR e o radar GMTI. O radar SAR é um radar de mapeamento, para fazer o reconhecimento do terreno. Por outro lado, o GMTI é um radar de varredura, ele fica girando a antena e ele detecta alvos móveis se deslocando em solo. Então, por exemplo, um carro se deslocando, um caminhão, e ele entrega a velocidade e a posição desses alvos que estão se deslocando. Finalmente, a gente tem ainda um último compartimento na aeronave, que fica nessa parte de baixo aqui, que é onde vai montado o sistema de paraquedas. Esse sistema é um sistema para pousos em emergência. Então, caso a gente tenha alguma falha catastrófica na aeronave, ele vai acionar o paraquedas ele abre para baixo, mas depois que ele infla, a aeronave vira de cabeça para baixo. Ela deixa essa parte do nariz para cima, junto com os sensores, as câmeras, o radar, na parte mais alta do drone. Isso faz com que, quando a aeronave pouse com o paraquedas, a gente tenha os sensores, que são a parte mais valiosa, na parte mais alta da aeronave, mais protegida. Então, basicamente, o pouso de paraquedas ele é pensado principalmente em salvar os sensores. Valeu, Gabriel. Boa sorte na feira, parabéns pelo trabalho. E vamos que vamos para a próxima parte do nosso projeto de lançamento do Nauru 1000C. Pessoal, o próximo componente do Nauru 1000C é o sistema de comunicação, aquele que garante com que esse equipamento consiga atingir 100 km de alcance de comunicação. Nós temos ali o nosso GDT ou TTD, né? Ground Data Terminal ou terminal de dados.
Esse sistema foi projetado para operar em duas frequências, uma frequência próxima do 1 GHz e uma frequência próxima dos 5 GHz que operam em faixas militares. Com esse equipamento que faz o apontamento em azimuth e elevação, nós conseguimos operar a 100 km com muita tranquilidade o equipamento. E vamos conhecer agora o nosso sistema de controle do drone. Pessoal, nós estamos aqui dentro da estação de controle do Nauru 1000C. Nós temos aqui 3 posições nas quais comandam tanto o drone como as cargas pagas. Começando aqui pela primeira estação. A primeira estação é a que comanda a carga paga. Nós temos aqui as imagens da câmera no espectro visível e de canto a infravermelha, transmitindo em tempo real. E nós temos aqui os joysticks de comando, teclado robustizado, sistema de fonia, para que o comando e os pilotos consigam se comunicar trocando informações sobre os alvos. A segunda estação de controle é a que comanda o drone. Como vocês veem aqui, são 2 sistemas de controle rodando em paralelo e mais o sistema de mapa. É muito parecido com as tecnologias já embarcadas nos sistemas da XMobiles. E a terceira estação de controle é uma estação de controle que normalmente ela é utilizada para que uma aeronave ela vá até a região onde está ocorrendo a missão. Quando essa aeronave chega nessa região, troca-se a aeronave que está em missão retorna e a nova aeronave assuma. Com isso você consegue fazer uma missão 24/7. E finalizando, a estação de controle do Nauru 1000C também conta com o sistema de fonia VHF, na qual você consegue fazer a fonia com outras aeronaves tripuladas, sistema DSB e, é claro, todo o conforto necessário que você precisa para uma operação que você fica 24/7. Então a gente tem um ambiente climatizado, sistema de energia redundante para que, mesmo que você perca o seu gerador externo, você ainda tem baterias que conseguem manter a operação de pé durante 6 horas. Pessoal, agora eu vou apresentar um componente muito importante, talvez o mais importante de um drone, o sensor. O drone ele é feito para carregar o sensor e o sensor tem que entregar altíssima qualidade de imagem. Nesse caso, como é um drone de vigilância para aplicações de segurança e defesa, o sensor que é embarcado, o principal sensor embarcado são sensores optrônicos, aqueles que têm imagens no espectro visível, espectro infravermelho, nesse caso o infravermelho é médio, MWR, telerômetro laser, ou seja, que faz o cálculo de distância do alvo em relação ao drone, e o apontador laser, para guiar mísseis para o alvo. Como é um drone para fins de defesa, ou seja, para aquisição de alvos e ataque de alvos, você tem o apontador laser para guiar o míssil para o alvo. A grande inovação que a gente está apresentando nesse lançamento é que o optrônico, a câmera estabilizada, que nesse caso a XMobiles nomeou como Stabilized Image System, o XSIS da XMobiles, que esse produto é um produto desenvolvido e fabricado pela XMobiles, ou seja, dando maior soberania nacional na tecnologia de defesa. É o primeiro produto nesse sentido desenvolvido e fabricado no Brasil. O governo brasileiro já ofereceu muitos incentivos de órgãos de fomento para desenvolver esse tipo de tecnologia e agora o Brasil conseguiu conquistar a soberania nesse sentido, ou seja, a soberania tecnológica nos sensores optrônicos. E esse sensor ele tem algumas inovações, como por exemplo, ele é estabilizado em 3 eixos, consegue garantir um erro de apontamento de 85 microradianos. Com isso você garante uma estabilização de imagem muito precisa, necessária para drones desse porte, drones que voam a 2.500, 3.500 pés e que você tem que ver os alvos em altíssima qualidade. Roda aí o vídeo mostrando o poder do zoom desse tipo de câmera no drone. Como vocês podem ver, você consegue ter um zoom óptico de 30 vezes na imagem no espectro visível e também o sensor MWR, com zoom óptico de 15 vezes. Como vocês veem, pessoal, qual é o grande desafio de um sensor como esse? É ele conseguir estabilizar os movimentos da aeronave. Então, quando eu movimento aqui o equipamento, ele tem que garantir um movimento muito suave na imagem. Então, com esse sistema, com resolução de 85 microradianos, você consegue ter uma estabilização de imagem muito boa para zoom óptico muito distante, com zoom óptico de 30 vezes, mesmo você voando, por exemplo, a 2.500 pés de altura.
né? Aqui a gente tem a interface de controle do gimbal, na hora que você vê a imagem no espectro visível, espectro infravermelha, e você tem o medidor de distância, altitude, coordenada do seu alvo e vários outros aspectos do gimbal. Aqui você tem o controle de posicionamento do gimbal, além de várias funções do equipamento. Pessoal, eu estou aqui na BID Brasil 2021, no stand do Exército Brasileiro, falando com o Coronel Saraiva, do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Coronel Saraiva, poderia se apresentar, por favor? Claro. Eu sou o Tenente Coronel Saraiva, trabalho na 4ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, no programa OCOP. Legal, Coronel Saraiva. E a ideia aqui é perguntar um pouquinho sobre o sistema CAT-2 do Exército Brasileiro. E aí tem algumas perguntas que orientam a gente para saber qual o principal uso da tecnologia pelo Exército. E a primeira pergunta é, o que é o SARP CAT-2? Bom, o SARP CAT-2 ele é um sistema aéreo remotamente pilotado. Ele é um sistema, como o próprio nome diz, ele é composto pelos seus subsistemas. Desses subsistemas é composto pelas aeronaves, como a gente pode observar aqui em cima. Nesse sistema categoria 2 Nauru, é composto por 3 aeronaves. Essas 3 aeronaves, elas têm um objetivo de manter uma vigilância sobre um determinado alvo. Um outro subsistema importante do categoria 2 é a estação de controle de solo, para manter ali o controle e receber as informações que são enviadas dos sensores da aeronave. Outra parte componente desse sistema são os terminais de transmissão de dados e os terminais de enlace de dados. Esses terminais eles têm a função de telemetria, de telecomando com a aeronave, transmitir os dados para a estação de controle e também transmitir esses dados em tempo real para uma infovia para o usuário final em qualquer parte do território nacional. Ou seja, o senhor explicou todas as características do equipamento, os sistemas que compõem, os componentes que compõem esse sistema. Agora, quais as principais especificações, chaves desse sistema? Bom, a gente pode citar as principais características técnicas do SARP categoria 2 Nauru, a autonomia de 10 horas. A gente pode citar também, como foi falado, a transmissão de dados em tempo real, tanto diurnos quanto noturnos, para uma estação no solo e qualquer outra parte do país. A gente pode citar também a carga paga, os payloads. Nesse caso a gente pode citar o conjunto gimbal eletroóptico, que tem a capacidade ali, inclusive, de realizar imagens no campo termal. E também podemos citar um radar SAR de abertura sintética e também um radar GMTI, que são as principais características desse sistema. O senhor falou do terminal de comunicações. Qual o alcance que ele tem entre o terminal de transmissão de dados, o TTD, né, e a aeronave, o ARP? Está em 60 quilômetros atualmente, né? Legal. E falando um pouquinho da missão do equipamento, quais as missões que o Exército Brasileiro pretende empregar essa tecnologia? Esse SARP categoria 2 Nauru, atualmente ele está carregado com esses payloads. Ele vai poder cumprir missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e designação de alvos. E também a missão de comando e controle, dentre outras tarefas que serão úteis para o Exército Brasileiro e para a sociedade como um todo. Explica um pouquinho mais em detalhes, designação de alvos, o que seria para o pessoal mais leigo que está vendo aí essas informações? Esse sistema, o categoria 2, ele tem carregado também no seu payload de um apontador laser e pode vir também a ser constituído no futuro de um designador laser. Esse apontador laser, ele vai apontar para outros usuários que estejam no terreno aquele alvo ou aquele ponto no terreno com esse tipo de equipamento. Okay, ele marca o alvo, né? Ele detecta a localização do alvo e marca o alvo. É isso. Exatamente. Coronel Saraiva, quais os principais benefícios dessa tecnologia para o Exército Brasileiro?
Bom, os principais benefícios que a gente visualiza como é um sistema desenvolvido plenamente em território nacional, com tecnologia nacional, a gente já vê um benefício para a base industrial de defesa. A gente também vai ter benefícios no campo, vai ampliar o sistema, as capacidades do sistema de inteligência, bem como de outros sistemas operacionais dentro do Exército Brasileiro, inserindo então o Exército Brasileiro no concerto das nações que desenvolve esse tipo de material de emprego militar. Excelente. É isso, pessoal. Encerramos aqui o lançamento do Nauru 1000C, a nova geração de drones para a defesa da Exmomods. Bem, amigos, é isso que temos para hoje. Qualquer novidade que surgir a respeito dessa nova aeronave, a gente coloca aqui no canal para você. Obrigado por nos apoiar, assistindo nossos vídeos e interagindo com o canal. E se você gosta de nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e curta nossos vídeos.